A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. A palavra hoje fica no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, irmãs, existem várias formas de adorar a Deus. Porém, nós podemos perceber que muitos que se dizem adoradores de Cristo estão adorando no lugar errado e a pessoa errada. Todos os dias, irmãos, nós somos bombardeados por pessoas que dizem que receberam uma revelação especial de Deus e a partir dessa revelação começa a aplicar no meio do povo certos tipos de adoração. Adoração essas que, na grande maioria, não nos aproximam de Deus, muito pelo contrário. São adorações, são costumes, são dogmas que afastam as pessoas cada vez mais da presença do Senhor. No Evangelho de João, aqui no capítulo 4, a gente vai ver a história de uma mulher samaritana. Os samaritanos, os irmãos sabem, era uma parte do povo judeu que se contaminou, que se misturou com outros povos e se tornaram de uma forma... se tornaram pagãos, né? Começaram a adorarem postes ídolos, outros deuses, até por conta da mistura de povos pagãos que estava ali no meio deles. E aí surgiu os samaritanos, né? E os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus eles se achavam superiores, mais espirituais. E Jesus chega para essa mulher pergunta para Jesus: mas Senhor, os meus pais dizem que nós devemos adorar nos montes, né? Lá o povo samaritano tinha imagens e deuses nos montes, onde eles ali adoravam, né? Então ela dizia: os meus pais dizem que nós deveríamos adorar nos montes, mas vocês, os israelitas, vocês em Jerusalém. E Jesus chega para ela: minha querida. Aí Jesus chega aqui no versículo de número 23, que ele vai dizer: a hora vem em que o Pai buscará os verdadeiros adoradores. A adoração não será nem lá, nem cá, mas os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se nós não compreendermos o que é ser um adorador de Cristo, não conseguiremos adorar em espírito e em verdade, irmãos. Nós precisamos conhecer a Jesus, conhecer esse Deus que nós servimos. Nós estamos aí entrando aí no mês da Reforma Protestante. Reforma que foi um divisor de águas para a igreja, né? Um monge católico chamado Martinho Lutero, ele em 1517, ele pregou as 95 teses dele, né, na igreja de Gutenberg, onde ele chamou a atenção à igreja para retornar às Sagradas Escrituras. A igreja tinha vários costumes, né, de adoração. A igreja vendia cartas de indulgências, ou seja, a igreja ela se sentia na autoridade de perdoar pecados. Então eles aproveitavam desse ensinamento para receberem indulgências. A igreja tinha vários costumes, vendiam coisas sagradas, pedaços da cruz, e havia uma promiscuidade danada no meio da igreja. Os líderes religiosos se prostituíam, frequentavam prostíbulos, né, e faziam coisas terríveis. Não é muito diferente de hoje não, meu irmão, minha irmã. Hoje existem vários homens aí, mulheres que se dizem servos do Senhor, mas são verdadeiros anticristos. Eles fazem um desserviço para o Evangelho de Jesus Cristo. E Martinho Lutero, ele não abriu mão dos seus projetos, daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, porque Martinho Lutero ele entendeu que a justificação era somente pela fé. E a justificação é pela fé, não é pelas obras.
Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. E as autoridades, eles começaram a ensinar ao povo coisas absurdas. Mas Lutero, não, vem cá, vem cá. E foi uma discussão tremenda que foi um divisor de águas, que logo em seguida, alguns dos seus seguidores criaram aí os solas, né, os 5 solas, né, para trazer, tentar resgatar as igrejas, o povo de Deus, a voltarem à centralidade das Escrituras. Foi aí que eles criaram o primeiro sola, o sola escritura, ou seja, sola significa somente, escritura, escritura, então somente as Escrituras. Somente as Escrituras, não tem que ter outra coisa a mais, é as Escrituras que vão dizer como que você deve se comportar, como que você deve viver. Para você ser um verdadeiro adorador, você precisa estar embasado aqui somente nas Escrituras. Sola Escritura. O segundo sola, solos Cristos. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, que ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. O apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, somente Cristo, não é homem, não é uma revelação de um cidadão que diz que Deus revelou ele, que agora vai fazer isso, que agora vai fazer aquilo. Não, você tem que ir para as Escrituras, tem que fazer como os bereanos. Todas as suas decisões, tudo aquilo que você for fazer, tem que estar baseado nas Escrituras. Pergunta para as Escrituras, pergunta para os apóstolos, pergunta para o apóstolo Paulo, através dos seus textos escritos aqui, como você deve proceder diante dessa situação. O terceiro sola, só a graça, somente a graça. Não é pelas obras, irmãos. Não é nada que venhamos a fazer. É Deus. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É a misericórdia. Nós não merecemos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é pela graça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos, Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Ainda nós, sabendo que nós éramos pecadores, ele entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. O quarto sola, somente a fé. É a fé. A fé em quem? Em Cristo. O interessante é que os solas eles vão se amarrando. Um amarra o outro. Então, todos os 5 solas precisam estar presentes na minha vida e na sua vida. E o quinto sola, só lhe deu glória. Ou seja, somente a Deus a glória. Somente a Deus, irmãos. Nós não podemos adorar homens. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão adorando homens. Ah, mas fulano falou, Beltrano falou isso. Não, você tem que ir para as Escrituras, meu irmão e minha irmã. Você precisa examinar as Escrituras e descobrir lá, através das Escrituras, o que Deus tem a dizer diante desse problema, diante dessa luta. Então nós temos aqui, irmãos, algumas características importantes de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador ele precisa estar baseado no sola. Somente Cristo. Somente pela graça. Somente pela fé. Glória somente a Deus. Somente as Escrituras, irmãos. É as Escrituras. Nós não podemos ficar baseado no que alguém falou. Esta mulher samaritana, ela ficava baseada no que os pais dela o ensinaram. Muitas das vezes, dentro da nossa própria família, nós recebemos ensinamentos que vão confrontar as Escrituras e nós não podemos aceitar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, aquele que amar mais pai e mãe, né, mais do que a mim, não é digno de mim, porque vai chegar um momento que vai haver confronto, até mesmo dentro da sua família. E no capítulo 3 de João, a gente vai ver um homem com toda a sabedoria, Nicodemos. Nicodemos era um sábio, conhecedor da lei, conhecedor de tudo, mas não entendia ainda
o que era ser um verdadeiro cristão. Ao ponto de Jesus falar assim, ó, é necessário que você venha, Nicodemos, nascer de novo. E a pergunta que ele faz é uma pergunta infantil. Como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus diz para ele, é necessário nascer da água e do Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos é o mesmo que ele falou para essa mulher samaritana. É necessário que seja um verdadeiro adorador. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta você prestar vários tipos de adoração. É necessário que você nasça de novo. Né? Por isso que Isaías 29, capítulo 29, 13, vai dizer assim, ó, esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Às vezes nós estamos muito preocupados em mandamentos humanos. Existem muitos cristãos, pessoas de denominações diferentes, que se acham mais santas do que as outras. Crentes que não se falam porque não faz parte da sua denominação. Pessoas implantaram dentro das igrejas certos costumes que na verdade não são costumes, porque pessoas eram disciplinadas e corrigidas porque não seguiam esses costumes, dados como pecado por eles, e portanto a Bíblia chama isso de anátema, porque está acrescentando algo que não existe nas Escrituras. Por conta de alguns costumes, as igrejas se dividiram. Pessoas que não se cumprimentam, pessoas só dão a paz do Senhor para quem é da sua denominação, para quem se veste como a sua denominação, para quem batiza como a sua denominação, para quem ora como a sua denominação. É uma coisa horrível. E a palavra de Jesus para esse povo vai chegar tempo em que eu vou buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E onde estão esses adoradores? Não é na igreja X, não é na igreja Y, é no coração, porque a adoração ela vem de dentro. Você começa a nascer de dentro para fora. É daí que surge o verdadeiro adorador, aquele que tem o coração contrito e aquebrantado diante do Senhor. Não é a sua denominação, não é a sua igreja que vai te salvar, não é o seu dízimo, não é o seu batismo, não é nada disso que vai te salvar, é a sua fé em Cristo somente. O que vai te salvar é você viver aqui os 5 solas, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé. Glória somente a Deus e somente as Escrituras. Glorificado seja o nome do Senhor. E tem algumas características do verdadeiro adorador. A primeira, irmãos, é que o verdadeiro adorador, ele está ligado. Ele está ligado a este ou aquele local. O verdadeiro adorador, ele não está ligado a este ou aquele local de adoração. Não está ligado. O verdadeiro adorador, irmãos, ele não está preocupado com... Ele não vê a sua denominação como a única, o único meio de salvação. Ele entende que o meio de salvação é Cristo. É Jesus Cristo. O meio de salvação está nas Escrituras. E nós temos que avaliar tudo apenas através das Escrituras. Não através dos meus costumes, dos meus achismos. Então o primeiro ponto é que o verdadeiro adorador não está ligado a este ou aquele local de adoração. Em João 4:21 vai dizer assim, ó: cria em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha o que Jesus falou para essa mulher. Haverá tempo que vocês não vão, nem lá nem cá, mas sim aqueles que o Pai, buscar, resgatar, identificar como um verdadeiro adorador. O segundo ponto é que o verdadeiro adorador, ele se identifica como o principal pecador, irmãos. O verdadeiro adorador, ele é coberto de humildade. De humildade, ele reconhece as Escrituras como um padrão para a sua vida. Não conversa ou balela de homens. Tem muitos líderes religiosos aí, irmãos, que não vão para o céu não, irmãos. São gente que vão para o inferno. Mateus capítulo 7 vai dizer que muitos, não sei se capítulo 6 ou capítulo 7, vai dizer que muitos naquele dia chegarão a mim, diz o Senhor, e falarão: Senhor, em teu nome eu preguei,
Em teu nome eu fiz, em teu nome eu orei por enfermos, enfermos ficaram curados, eu expeli demônios, em teu nome eu fiz, em teu nome eu preguei para multidões, em teu nome eu fiz. E Jesus vai dizer, sabe o que para ele? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Misericórdia. Imagine você ouvir uma coisa dessa, irmão. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então o verdadeiro adorador se identifica como o principal pecador, ele é o mais humilde. Em 1 Timóteo 1,15 vai dizer assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo vai dizer, eu sou o principal. Uma das principais características do apóstolo Paulo, irmãos, é que ele sempre se identificou como o principal pecador. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, se não me engano, ele vai dizer o seguinte, que nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, vai dizer ele. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, ele vai dizer, mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. E tem um monte de gente aí se achando um sucessor de Cristo aqui na terra, um único mediador entre Deus e os homens, infelizmente. E as igrejas, muitos estão andando em passos largos rumo ao inferno, porque ainda não entenderam o que é ser uma nova criatura, o que é ser um verdadeiro adorador. A terceira característica do verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador consegue discernir o que realmente glorifica ao Senhor. Mas sabe por que ele consegue discernir? Porque ele tem sola escritura. Ele vai examinar as escrituras, irmãos. Ele vai lá ver se está certo o que aquele cidadão está ensinando. Ele não vai ficar adorando a homens. Ah, é o meu pastor, é homem de Deus. Cuidado, essa adoração a homens. Nós devemos respeitar todos, respeitar os diáconos, os líderes da igreja, todos os homens de Deus e mulheres de Deus. Nós devemos ter respeito a todos, mas não venerar, adorar, achar que é um mediador entre Deus e os homens, porque são homens falhos. Se você colocar a sua fé no homem, você vai se decepcionar. Daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele começa a pregar heresia, daqui a pouco ele começa a falar um monte de besteira, e se você não tiver pautado na palavra, você vai para o abismo junto com ele. Vigie. Sola escritura, bota isso aí na sua cabeça, somente as escrituras. A quarta característica é que o verdadeiro adorador tem a palavra de Deus como seu único manual de regra e fé. Aí, a palavra de Deus, irmãos, lá Jesus respondendo, vamos ver o versículo 13 e 14 do capítulo 4 de João. Diz assim, versículo 13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, e que água é essa? Que água que Jesus dá? É a água, irmãos, da salvação. É a salvação. É a nossa glorificação. É o que está lá em Apocalipse. Se você for um verdadeiro adorador, você vai estar aqui, nesse grupo de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Agora é necessário tomar posse dos 5 sola. Só para relembrar os irmãos. Sola escritura, somente as escrituras, somente Cristo, só a graça, só a fé, glória somente a Deus. Coloque isso em prática. Seja um verdadeiro adorador. E você vai estar aqui, nesse grupo de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glorificado seja o nome do Senhor. Faça essa pergunta para você mesmo. Você é um verdadeiro adorador? Você vive somente as Escrituras? A sua glória, você dá glória somente a Deus? Ou você está seguindo a homens? Ou você está seguindo a uma denominação? Ou você está seguindo a um determinado grupo religioso? No decorrer da história, irmãos, surgiram muitas denominações.
muitas denominações, muitos grupos com teologia diferente. Um crê nisso, outro crê naquilo, é batismo por imersão, é batismo por aspersão, um é pré-tribulacionista, outro é pós-tribulacionista, milenista, e aí vai por diante. E aí é uma confusão no meio da igreja. Um crê numa coisa, outro crê em outra. Se nós não nos apegarmos às Escrituras e entendermos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, os fundamentos básicos, nós precisamos entender e compreender os fundamentos básicos do cristianismo. E os fundamentos básicos do cristianismo está aqui, nos 5 solas. Está nos 5 solas, que está se reportando às Escrituras. Somente as Escrituras, somente Cristo, glória somente a Deus, somente a fé. Então, muitas coisas são secundárias. Às vezes nós perdemos tempo com coisas secundárias. Você crê que perde ou não perde a salvação, isso não vai mudar nada na tua vida. Você crê que é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, não vai mudar nada na tua vida. O que vai mudar na minha vida e na sua vida é se eu verdadeiramente sou um verdadeiro adorador de Cristo. É se eu verdadeiramente nasci de novo. É isso que vai contar lá na reta final. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e derrame a sua graça sobre nossas vidas, nos dando sabedoria e discernimento para podermos entender os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.